Eu gostaria muito de falar algo extremamente importante para nós mulheres, né? Eu creio que para toda a humanidade, mas em especial que nós estamos falando com mulheres sobre Deus nos criou, né? O tema da nossa conferência é Achando o Meu Lugar. E Deus nos criou com essa necessidade de nós pertencermos a algo. Desde criança, né? Quando a gente nasce, o bebezinho, ele chora, ele quer ser acolhido, ele quer fazer parte, ele quer pertencer àquele ambiente que ele está sendo exposto. E isso é totalmente natural, que Deus nos criou com essa ansiedade, com esse desejo de nós nos sentirmos parte de algo. E a família é um dos pilares principais que nos ajuda a nós pertencermos. Quando o pai, a mãe, pergunta para o seu filho, o que você acha sobre isso? Qual é a roupa que você quer usar? O que a gente tem para comer? Não é que a criança vai mandar na casa, não é nada disso. Mas a criança, ela vai tendo oportunidades de sentir que ela faz parte de algo, que ela pertence àquele lugar, né? Então, quando isso é resolvido na nossa vida, na nossa história de vida, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos nos sentindo aceitos. Quando a gente se sente aceito, a gente se sente mais, nós sentimos mais livres nos ambientes que nós estamos, porque nós fomos inseridos, estamos na nossa praia. E quando a gente chega na nossa praia, o que acontece? Nós muitas vezes encontramos o lugar, né? Achamos o nosso lugar. Eu gosto muito de usar uma ilustração de uma amiga que eu tinha lá em Fortaleza, uma médica. Eu sempre gosto dessa ilustração, porque isso para mim fala muito, né? Ela é uma excelente oftalmologista, assim, uma pessoa que faz cirurgias fantásticas, muito conhecida lá em Fortaleza. E uma vez eu estava conversando com ela, e eu falei assim, Wélia, me diz uma coisa, você sempre teve desejo de ser médica? Você sempre teve desejo de ser oftalmologista? Ela falou assim, não, nunca pensei na vida que eu ia ser médica. Eu falei, mas como? Assim, é uma coisa tão peculiar, né? Uma coisa tão, assim, precisa. Eu falei, mas como que você se tornou médica? Ela falou, eu me tornei médica por causa de um namorado. Eu falei, de um namorado? Ela falou, eu tinha um namorado que tinha um desejo imenso de ser médico e ele ia prestar vestibular e ele falou para mim, que tal, vamos lá junto, vamos fazer o vestibular juntos? E ela acabou indo com ele, ela passou e ele não, né? Acabou que ela depois, né, nem casou com ele, nem nada. Mas o que acontece? Mas uma palavra que ela deu, aquilo me chamou muita atenção. Ela me disse assim, Andréia, eu sinto que eu nasci para isso. É para isso que eu existo. Para ser uma excelente, fazer com excelência o meu trabalho, ser oftalmologista. Foi para isso que eu nasci. E aí eu fiquei pensando, né, nessas palavras que ela disse, foi para isso que eu nasci, e comecei a pensar como que ela descobriu o propósito, a razão da existência, o lugar onde ela deveria estar inserida, o lugar perfeito. Igual alguém faz um quebra-cabeça, né? E tem aquele lugar que é o lugar perfeito daquele quebra-cabeça. Mesmo que você tente encaixar em outros lugares, não, mas aquele lugar, aquele quebra-cabeça tem aquele lugar perfeito. É assim que nós temos que nos sentir. Eu achei o meu lugar, né? E eu percebi que na fala dela, o que ela trouxe, que ela achou o lugar dela como? Servindo. Se nós queremos encontrar o propósito, a razão para a nossa vida, nós temos que servir. Começar a servir. Deus não vai dar nada grande para alguém fazer se ele já não estiver ocupado em algo. Se você não se ocupar em algo, se você não se dispor a servir, a fazer algo, Deus não vai te dar nada grande, porque Deus não vai pegar uma pessoa desocupada para que faça algo grande. Ele vai pegar uma pessoa que já está com o coração ali, uma pessoa que tem o intuito, que tem o desejo de servir, né? E é interessante, olha o que a Bíblia fala em Atos 13:36, olha o que a palavra de Deus nos fala. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais. Davi serviu a Deus no seu tempo.
Eu ouço muitas pessoas falando assim: ai, se eu tivesse nascido na época da Bíblia, ai, se eu tivesse nascido na época medieval, ai, se eu tivesse nascido numa família rica, ai, se eu tivesse nascido naquele estado, ai, gente, Deus te colocou aqui, Deus fez você nascer naquele estado, Deus te colocou naquela família, porque Ele tem um propósito, um plano para cada um de nós. Nós fazemos parte desse grande quebra-cabeça que Deus projetou, planejou, e nós estamos no lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. Nós fazemos parte desse cenário que Deus montou. Nós somos essa peça que vai se encaixar ali. Não tem ninguém que encaixe igual você. Às vezes a gente encontra naquele quebra-cabeça aquela peça e a gente diz: não, esse aqui é essa sim, eu tenho certeza. E a gente tenta colocar, mas não se encaixa. Por quê? Porque tem algo específico, tem uma peça específica para aquele lugar. Deus tem um plano maravilhoso e Ele fez você para essa época, para esse tempo, com essa família, com essa cara, com o seu dinheiro, aonde você nasceu, para que o propósito e os planos dele sejam cumpridos aqui na terra. E não tem uma peça que é importante e uma peça que não é importante. Todas as peças são extremamente importantes e nós temos que entender isso na nossa cabeça. Eu sou uma peça extremamente importante naquilo que Deus quer fazer. E o inimigo muitas vezes quer nos convencer o contrário, né? Você não é tão necessária, as pessoas não precisam tanto de você, a sua contribuição não faz diferença nenhuma, é tão pouquinho. Nós passamos muitas vezes estações nas nossas vidas onde a gente pensa: ai, ninguém sente a minha falta, ninguém sabe que eu existo. Não, Deus tem um plano, tem um propósito, nós temos que saber exatamente qual é o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Como nós sabemos qual é o plano e o propósito de Deus para nossas vidas? Através de servirmos, através dos dons, das habilidades, né? das inclinações que você tem. Não é que você não vai crescer nos dons e nas habilidades ou descobrir habilidades que você achava que você não tinha igual a Wélia, mas Deus tem algo específico para você. Deus tem algo específico para você. E nós temos que entender que Deus tem um propósito para nós estarmos aqui, agora, nessa geração. E não deixarmos o diabo roubar aquilo que Deus planejou para nós, os planos e os propósitos que Ele tem. Nós não podemos, através de uma vida medíocre, impedir os planos e os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Alguém uma vez disse que o cemitério é o lugar mais rico da terra, porque lá está sonhos que nunca foram concretizados, livros que nunca foram escritos, projetos que não saíram do papel, sonhos que Deus colocou na vida de pessoas para ajudar outras que elas nunca se movimentaram para fazer. Filhos que nunca nasceram. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos ser mulheres que vão fazer a diferença nessa geração. E nós temos que entender isso. Eu sou parte de algo grande. Não tem uma peça melhor ou uma que não vai ser necessária. Todas nós fazemos parte de algo grande que Deus está edificando aqui na terra. Os peixes nasceram para nadar, mas eles encontram correnteza. As águias nasceram para voar, mas elas encontram tempestades. Mas as tempestades, né? As correntezas, o que fazem com esses animais? Fazem eles se fortalecer. As nossas lutas, Deus quer usar para nos fortalecer. As correntes e as tempestades do mundo. Nós temos que entender isso. Não se sinta diminuída. Não se sinta que você é um zero à esquerda. Você nasceu com um propósito, com um plano que Deus tem para a sua vida. Você pode abrir depois lá em Lucas 2:22. A Bíblia conta a história de um homem, Simeão. Depois você pode ler, Deus havia dado uma promessa, Deus tinha mostrado um plano para Simeão. E a Bíblia fala algumas características, algumas coisas que Simeão fez para que ele pudesse ver aquilo que Deus tinha para ele. Uma das primeiras coisas que ele fez, a Bíblia fala que ele se consagrou, ele era um homem justo, um homem piedoso, ele fez escolhas, as nossas escolhas. Eu escolhi a servir o Senhor, eu escolhi a estar naquele lugar, ou estar num outro lugar.
fazem extrema diferença na nossa vida. Quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida? Aí você começa a pensar muitas vezes, ai, pastora, mas eu não sou determinada, eu procrastino muito, eu sou muito inconstante. Pode ser que isso seja uma verdade, mas sabe qual é a única pessoa que pode mudar isso? É você. Você pode fazer escolhas diferentes. Eu posso escolher, eu vou levantar mais cedo, eu vou buscar o Senhor, eu vou estudar, eu vou ler aquele livro, eu vou ser uma pessoa determinada, eu vou ser uma pessoa pontual. A única pessoa que pode fazer isso é você. Esse homem, Simeão, Deus havia dado uma promessa para ele e ele fez uma escolha. Ele escolheu ser um homem justo e piedoso. Foi uma escolha que ele fez. Foi uma escolha que ele fez. A segunda coisa que ele fez, a Bíblia fala que ele aguardava com expectativa. Ele aguardava com expectativa aquilo que Deus tinha prometido para ele. Você tem aguardado com expectativa aquilo que Deus prometeu para você? Ou você engavetou aquele sonho que Deus colocou no seu coração? Ou você não lembra mais daquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem cultivado com expectativa? Esse homem, ele aguardava com expectativa. Quando a gente aguarda alguém, a gente prepara, a gente pensa, a gente cria uma expectativa. Não deixe os sonhos que Deus colocou no seu coração morrer. Ajude a reviver com expectativa. Deus vai me abençoar. Deus vai fazer algo na minha vida. Deus vai me transformar. Tem pessoas que aceitam os decretos. Esses dias mesmo eu estava trabalhando com um grupo de crianças. E aí nós estávamos memorizando os livros da Bíblia. E uma delas falou para mim, mas eu sou burra. Eu não consigo aprender. Eu falei, não fala isso. Imagine uma criança já aceitando que ela era burra e não conseguia memorizar os livros da Bíblia. Olha como o diabo vai trabalhando, né? Para que a gente acredite nas mentiras de Satanás. Não, Deus me chamou com um propósito. Eu não quero só ficar vendo o que Jesus fez na vida dos outros. Eu quero ver Jesus fazer na minha vida. Eu vou sim me alegrar com o que Jesus fez na vida da minha irmã, mas eu quero ver Jesus fazendo na minha vida também. Eu quero experimentar a presença dele. Eu quero ver a presença dele se manifestar na minha casa, na minha família. Eu quero ver Jesus transformar o meu casamento. Eu quero ver os meus filhos servindo ao Senhor. Eu quero ver eu prosperar no meu negócio, eu quero ver eu curada, eu vou ver, né, as bênçãos do Senhor se manifestar nas nossas vidas. Se agarre mesmo nas promessas, nos sonhos que Deus tem para a sua vida. Outra coisa que esse homem fez, a Bíblia fala que ele tomou atitude, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Deus havia prometido que ele veria o Redentor, que ele veria Jesus Cristo. Ele já era um homem velho, sem força, mas a Bíblia fala que ele foi movido pelo Espírito. Ele foi para o templo, exatamente no momento que José e Maria estavam levando Jesus para fazer a consagração dele. Naquele momento, ali ele presenciou a bênção de Deus, as promessas de Deus se cumprindo. Por quê? Porque ele não ficou lá só esperando, ele se levantou, ele foi, e a Bíblia fala, ele não somente viu Jesus, ele tocou no menino, né? E diz que os olhos deles estavam vendo, a mão dele estava tocando naquilo que Deus havia prometido para ele. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem um propósito, ele tem um plano. Mesmo que o diabo coloque na sua cabeça, ninguém sente a sua falta. Você não pode aceitar. Eu sou uma peça importante no quebra-cabeça de Deus. É para esse tempo que eu estou aqui. Eu estou aqui por um propósito. Eu não sou um acidente. Não foi porque a sua mãe ou seu pai deixaram de tomar o anticoncepcional que você nasceu. Não, você nasceu debaixo de um propósito, de um plano de Deus. Então você tem um lugar específico. Você tem algo para fazer aqui na terra. E nós queremos, como Davi, a palavra de Deus fala que Davi, né, em Atos 13:36, olha o que a palavra de Deus fala, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado de seus pais. Eu quero que um dia alguém possa dizer, porque tendo a Andréia servido ao Senhor conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado do lado dos seus pais. Você pode dizer isso acerca de você? Fale o seu nome, né? Fale o seu nome, porquanto tendo
no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais. Não aceite os decretos de Satanás na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano. Você é parte de algo grande que Deus projetou. Você não é um acidente. Você não está aqui por um acaso. Você não nasceu nessa cidade por um acaso. Você não está na família que você está por um acaso. Comece a buscar qual é o plano que Deus tem para a minha vida. O que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu cumpra. O que Deus quer que eu realmente coloque meu coração para realmente alcançar. Quais são os livros que Deus quer que eu escreva. O que Deus quer para a minha vida. Né? O que Deus quer. Qual é as horas, os momentos que eu vou gastar investindo em pessoas. Use a sua vida para glorificar o nome do Senhor. E que quando nós um dia partirmos, porque todas nós iremos partir, nós possamos dizer como Davi, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus. E todos nós sabemos, gente, que Davi errou, Davi falhou, mas ele não deixou de cumprir o plano e o propósito de Deus. Ele buscava Deus, ele clamava a Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo errado, ele clamava, ele buscava a presença de Deus. Ele queria que realmente Deus se manifestasse através da vida dele e fizesse a diferença na época em que ele estava vivendo. Nós somos mulheres que fomos chamados por Deus para fazer a diferença, para achar o nosso lugar. Eu tenho certeza que Deus vai usar essa conferência, essas palavras, para que a gente entenda essas verdades. Mas não entenda aqui somente no nosso intelecto, que isso possa cair no nosso coração. E quando o diabo quiser nos desanimar, a gente lembre, não, para um propósito eu fui criada. Eu sou parte daquele quebra-cabeça. Né? Quem já montou quebra-cabeça já viu como é horrível você chegar no final do quebra-cabeça e está faltando uma peça. Né? Pode ser o dedinho lá. Né, da estátua, né, que era parte daquele quebra-cabeça, mas você fica, não, cada peça é extremamente importante. Nós vamos orar, que eu creio que a Vitória vai trazer uma palavra que vai nos abençoar. Paizinho, eu peço mesmo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Pai, que a gente saia daqui entendendo, ó Pai, que o Senhor tem um lugar, tem um propósito para cada uma de nós, Senhor. Que é mentira do diabo quando nós nos sentimos diminuídas, desnecessárias. Senhor, nós somos importantes não pelos nossos próprios méritos, mas porque o Senhor nos projetou com um propósito e um objetivo nas nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações. A gente recebe a Tua palavra e aplica em nome de Jesus. Amém, amém e amém.